No reino de Avelar, o rei Roderick, endurecido pelas batalhas, mantinha um relacionamento tóxico com a rainha Alétia, tratando-a como um troféu e isolando-a de todos. Alétia, inicialmente cativada pelo poder do rei, logo percebeu a prisão em que vivia. O jovem cavaleiro Garrett, percebendo a tristeza em que a rainha vivia, logo tornou-se seu confidente e seu amigo. Roderick, enfurecido e cego pelo ciúme, prendeu Sir Geralt sobre falsas acusações. Desesperada, a Alétia planejou a fuga do Sir Geralt e juntos escaparam do castelo, encontrando refúgio num reino vizinho, onde Alétia encontrou refúgio junto a Sir Geralt, começando uma vida nova e descobrindo o verdadeiro amor ao lado de Geralt. Sem a sabedoria de Alétia e a bravura de Geralt, o reino de Avelar caiu em desgraça. A história deles se tornou uma lenda, ensinando sobre os perigos do relacionamento tóxico e o poder libertador do amor verdadeiro. Essa história foi uma introdução e eu vou explicar um pouco mais alguns pontos dessa história para a gente conseguir tirar aprendizados disso. E se você estiver passando por alguma relação tóxica, seja amorosa, seja familiar, pode ser um vídeo que vai te ajudar de alguma forma, ok? Bom, me chamo Luiz, trabalho com desenvolvimento pessoal, produzo muito conteúdo sobre esse assunto. Se você curte esse assunto, se inscreve aqui no canal, deixa um like e vamos lá pro conteúdo. E como eu disse, eu vou separar esse vídeo em 3 pontos, onde eu vou falar um pouco mais sobre essa história, pra gente conseguir refletir algumas coisas importantes aqui, e também no final, após eu falar os 3 pontos, eu vou falar um pouco mais sobre uma experiência pessoal minha de relacionamento tóxico, que pode te ajudar muito. Talvez você esteja passando por algo parecido, e eu tenho certeza que essa experiência ela vai abrir seus olhos para muitas coisas que talvez estejam afetando sua vida e você nem percebe, ok? Então, vamos lá. Voltando à história do Castelo de Avelar, do rei Roderick, de Alétia e do Sir Geralt, a gente pode ver o primeiro ponto aqui, quando Alétia, ela, fascinada pelo poder do Roderick, acaba caindo no encanto de ser a rainha, de estar ao lado do rei, de estar ali junto ao rei, podendo controlar o império. Então é o primeiro ponto que a gente pode analisar, que é justamente como as pessoas entram em relacionamento tóxico. O porquê que você entra em relacionamento tóxico? Você já parou para pensar sobre isso? E esse primeiro ponto, ele cabe mais para relacionamentos em que você iniciou, porque relacionamento tóxico familiar, muitas vezes a gente não tem o poder de escolher. A gente nasce naquele ambiente e a gente só percebe que é tóxico com o passar do tempo. Mas para as relações que você escolheu ter, você teve algum motivo para iniciar. Então, esse primeiro ponto, a gente reflete nisso. Qual que é o motivo que você começou essa relação? O que você enxergou na pessoa que está com você? Você viu algum tipo de benefício, algum tipo de coisa que poderia te ajudar naquela pessoa, alguma característica dela? Então, analise isso, perceba isso, porque é um ponto muito importante para a gente refletir. Até mesmo para próximas relações que a gente for cultivar em nossa vida, a gente sempre está analisando o porquê que a gente começou aquelas relações, o porquê a gente começa relações. Porque aí você pode descobrir um padrão de pessoas tóxicas logo no primeiro ponto. Então você começa a entender isso antes mesmo de ir lá e cair numa relação tóxica que vai acabar atrapalhando sua vida em vários aspectos, tá? Então esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é a percepção do relacionamento tóxico. Assim como a rainha Alétia percebeu que estava vivendo em uma prisão com o passar do tempo, você também vai perceber que está no relacionamento tóxico com o passar do tempo. Porque muitas vezes a gente engole muita coisa, aceita muita coisa que é tóxica sem perceber. E aí chega um momento que a gente cria a percepção que é tóxico. E você ter esse entendimento que muitas coisas são tóxicas, muitas coisas você não deveria aceitar e não deveria ser normal, você acaba entendendo que está vivendo em um ambiente tóxico com pessoas tóxicas. Então, esse segundo ponto é justamente você ter a percepção que aquele ambiente, que aquela pessoa é tóxica. E como você tem essa percepção? Simples. As coisas que a pessoa fala para você te fazem mal, te geram insegurança, te geram frustrações, você se sente mal na companhia daquela pessoa. Comece a perceber as atitudes que as pessoas tomam diante de você. Comece a perceber o que você sente perante essas atitudes, o que você sente perto da pessoa. Então começa a analisar esses pequenos pontos, que aí você vai começar a ter percepção que aquilo é tóxico,
que aquilo está te fazendo mal. Então o segundo ponto é você gerar percepção. E a percepção, ela é gerada justamente quando você começa a notar essas atitudes que começam a não ser normal mais e começam a te fazer mal. E logo após você ter a percepção que aquela pessoa, aquele ambiente é tóxico, vem o terceiro ponto, que é você ter a libertação. No caso da história que eu contei aqui, a rainha Alétia, ela planejou a fuga de Geralt e depois, junto a ele, fugiram para outro reino, assim começando uma vida nova e podendo se livrar daquela relação tóxica, né? E justamente o terceiro ponto é você planejar a sua libertação, é você entender que você precisa sair daquela relação, você precisa se afastar daquela pessoa. E é um momento realmente que você precisa tomar decisões difíceis. Se for um relacionamento tóxico, a decisão é terminar. Eu sei que muitas relações, elas demandam muitas decisões, porque se você tiver um filho envolvido na relação, é uma dificuldade a mais. Se você estiver morando com a pessoa e não tiver para onde ir, é uma dificuldade a mais. Então, dependendo da complexidade daquela relação que você tem tóxica, demanda um planejamento um pouco mais cauteloso e demanda um pouco mais de atitude e decisões mais convictas. Então, o que eu falo para você é justamente você fazer o que nem a rainha fez, que é você planejar essa decisão. Não tome a decisão de cabeça, porque é muito fácil você querer voltar para aquela relação, porque a relação tóxica, ela é uma coisa que te prende, porque você gera uma dependência na pessoa ou naquele ambiente, uma dependência emocional, financeira, qual seja a dependência, é uma coisa que você se engana achando que você pode aturar aquilo pelo benefício, mas na verdade você não pode. Isso não, a conta não fecha. A conta não fecha. E você muitas vezes não percebe isso. Se for o caso de você ser dependente financeiramente da pessoa que está sendo tóxica na sua vida, se planeje financeiramente. Arrume um emprego, comece a guardar dinheiro. Faça isso sem contar para a pessoa ou sem demonstrar para a pessoa que você está tomando essa decisão. Tá? Comece a se planejar e finja para a pessoa que está tudo bem, para poder tornar esse processo um pouco mais fácil, mais leve. Porque se você demonstrar que está tomando essa decisão para a pessoa, vai ser mais difícil, porque essa pessoa vai fazer de tudo para você continuar ali. Ela vai, se ela tiver que apelar para ferrar mais ainda com sua mente, te colocar muitos gatilhos negativos, ela vai fazer isso. Você vai se sentir mal, vai se sentir incapaz. Então toma muito cuidado, tá? Com essas afirmações que essa pessoa vai tentar implantar em sua mente, já que é a forma que ela encontrou de te controlar. Tome muito cuidado e entenda que nesse momento é uma mudança muito séria na sua vida, que vai te dar paz, felicidade, liberdade. E você precisa disso para viver bem, para viver, ter uma vida digna. Então, se planeje financeiramente, se planeje mentalmente, se planeje emocionalmente. Se puder ter uma pessoa que você confia fora dessa relação, uma pessoa que a pessoa tóxica não conheça, conte para essa pessoa essa decisão, peça ajuda para essa pessoa para você tomar essa decisão e vai planejando, vai com calma, e quando chegar o dia, vai lá e faz, vai lá e se decida e não volte atrás, tá? Eu sei que pode ser que você queira voltar atrás alguma hora, mas não volte atrás. Seja firme, seja convicto, seja convicta na sua decisão, que aos poucos você vai se sentir mais leve, você vai se sentir melhor, e no fim das contas você vai ver que aquela pessoa estava sugando, estava estragando sua vida e você nem percebia, tá bom? Então, terceiro ponto, libertação, como eu falei aqui, e eu espero que esses 3 pontos tenham aberto sua mente de alguma forma, tá? Lembrando que eu não sou psicólogo, nenhum profissional da área, eu sou apenas uma pessoa que estuda sobre desenvolvimento pessoal, que gosta muito do assunto. Eu tô aqui como um amigo te dando um conselho, tá? Então encara isso como um conselho. O que você achou de interessante, leve para sua vida. O que você não achou, ignore e tá tudo bem, ok? Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou contar a minha história pessoal de relação tóxica, o que eu passei e como eu fiz para me livrar dessa relação. Bom, no meu caso é uma relação tóxica familiar, que ela é um pouco mais complexa, porque a gente só percebe com o passar do tempo, dos anos, quando a gente amadurece, quando a gente busca informações de fora daquele ambiente tóxico. Bom, no caso, o vilão da história era meu pai. Desde sempre, meu pai ele teve problemas emocionais. Ele sempre foi uma pessoa muito controladora, uma pessoa que sabe
controlar as pessoas pelo medo. Então ele fez isso a vida toda com minha mãe. Ele sempre controlou minha mãe pelo medo. Então ele ameaçava, ele falava que minha mãe não ia ser nada sem ele. Ele colocava esse tipo de gatilho em minha mãe. E com o passar do tempo ele começou a atrair minha mãe, começou a fazer um monte de coisa com minha mãe e sempre manipulando e controlando ela pelo medo. E eu me tornei uma criança extremamente tímida e retraída, introvertida, por conta dessa forma que meu pai agia com a gente. Porque às vezes eu tentava me aproximar do meu pai, tinha um momento bom com ele e logo em seguida ele vinha e me maltratava de alguma forma. Não dá pra explicar, ele nunca foi uma pessoa agressiva fisicamente, mas ele fazia uma tortura mental que só eu e minha irmã sabe como ele tratava a gente. E eu não conseguia entender que era tóxico aquilo, porque eu era criança e adolescente na época, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos e eu vim morar com meus avós. Então até meus 15 anos eu morei com meu pai e passei por essas relações tóxicas. E eu me tornei depressivo com 13 anos de idade. Adolescente, quase criança ainda, eu já me tornei depressivo. Fiquei 2 anos com uma depressão bem profunda. Essa etapa da minha vida eu não tenho nem lembranças, porque ela foi uma etapa extremamente triste na minha vida, que eu não tinha amigos, eu sempre ficava isolado, eu não queria sair do meu quarto. E eu sentia ansiedade, crise de pânico, várias coisas. Quando aconteciam coisas na minha vida, eu não conseguia falar para os meus pais, porque meu pai me ensinou a ser calado, a ser tímido, pela forma que ele agia com a gente. Então, era extremamente tóxico e mal e ruim para mim aquela relação. E eu via as coisas erradas e não podia falar para ninguém, porque eu tinha muito medo do meu pai, por conta da forma que ele agia. E ele me ameaçava muitas vezes, até eu mesmo, falando que se eu contasse alguma coisa para minha mãe, por exemplo, ele iria me bater. O que me fez me curar daquilo e me tornar uma pessoa bem novamente, curar aquela depressão, aquela coisa que acabou acontecendo com minha mente, né, na época, foi quando eu me afastei dele. Quando eu vim morar com os meus avós, comecei uma escola nova, os ciclos mudaram em minha vida e eu comecei a melhorar, a me sentir melhor. Daí eu percebi o quanto era tóxico aquele ambiente em que eu vivia, o quanto enquanto aquilo estava me tornando incapaz, impotente. E só depois disso eu percebi que eu poderia ser alguém na minha vida, que eu poderia fazer coisas na minha vida que naquela época eu não me sentia capaz, porque meu pai me desmotivava. Eu me sentia mal, me sentia impotente. Eu preferia ir no meu quarto chorar do que tentar fazer algo. Então eu percebi que minha vida ela tinha solução, que eu poderia ter um sonho, que eu poderia ter um objetivo, e comecei a trabalhar em prol dos meus sonhos, meus objetivos, e eu fui melhorando, me sentindo melhor. E esse foi o meu processo de evolução com uma relação tóxica. Então, contando a minha história brevemente para vocês aqui, o que eu queria trazer de aprendizado e de conselho para você é que muitas vezes você só vai saber o quão você pode ser livre, o quão você pode ficar bem quando você sair de perto daquela pessoa. Enquanto você não se afastar dessa pessoa, você não vai saber o quão bem você pode ficar. Você não vai saber o quão mal fazia para você ficar naquele ambiente. Então, o meu conselho principal a única solução é se afastar. E como eu falei no ponto 3 de libertação, falei que para isso você precisa se planejar, ser cauteloso, buscar pessoas para te auxiliar nesse processo. É justamente isso, tá? Dependendo da complexidade que seja a sua vida, talvez você precise se arriscar, tomar decisões firmes, mas essas decisões vão te tornar uma pessoa muito melhor. Ao passar do tempo você vai ver que você é capaz de muitas coisas que aquela relação podava e te tornava incapaz. Tá bom? Então esse foi o vídeo, foi um bate-papo onde eu me abri um pouco para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas da minha história e talvez algo seja útil para você desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário falando o que achou. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.